Amém. Valeu, galera. Deus abençoe. Aleluia. Vamos ouvir a palavra de Deus? Amém. Aleluia. Santo Deus, obrigado, Pai, pela essa oportunidade de mais um culto trazer a Tua palavra, de mais uma noite, Senhor Deus, podemos aprender de Ti, Senhor. Fala conosco, nós queremos sair daqui cheios, Senhor, queremos sair daqui transformados, queremos sair daqui mais parecidos com Jesus. Pai amado, acalma, Senhor Deus, nossas mentes, Senhor, e traz, Senhor Deus, algo poderoso para nossas vidas. Em nome de Jesus, que Teu Espírito possa customizar essa mensagem à necessidade de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus te louvamos. Toma conta dessa atmosfera e desse lugar, e das nossas mentes e dos nossos corações. Amém. Amém? Quem está gostando da série de Gálatas aí? Tem sido fantástico, hein? Hoje vai ser especial, hoje nós estamos finalizando essa série e já quero alertar que nessa noite você vai poder vir aqui à frente, nós vamos orar por você no final desse culto e você que se identificar com essa mensagem, seja o primeiro a estar aqui na frente, que nós vamos orar com você e você não vai ser mais o mesmo, amém? Amém. Então essa série de Gálatas é uma série, na verdade, a série é sobre o livro da Bíblia, o livro de Gálatas, que esse livro, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, que escreveu 2/3 aqui do Novo Testamento. Foi um homem que teve um encontro fantástico com o próprio Jesus, e ele decidiu, abrir mão de tudo aquilo que ele tinha vivido para viver radicalmente para Cristo. E esse homem plantava igrejas, quando essa igreja estava estabelecida, ele ia para outra igreja, plantava outra igreja, quando ela estava estabelecida, ele ia para outro lugar, plantava outra igreja, e assim por diante. E na região de Gálatas, que nos dias de hoje é a Turquia, ele plantou diversas igrejas. Mas quando ele saía da igreja, algumas pessoas entravam sorrateiramente e queriam deturpar a palavra que ele tinha pregado, as boas novas, o evangelho de Jesus. Então os Gálatas, as pessoas de Gálatas recebiam o evangelho com alegria, recebiam Jesus com euforia, com liberdade, com gratidão, mas aí algumas pessoas vinham depois e falavam, não é bem assim. Para você servir Jesus, você precisa ser mais religioso. Você precisa até, sabe aquele negócio? Circuncidar? Precisa circuncidar. Então, eles começavam a querer colocar um peso, um jugo, algumas práticas da lei judaica em cima daquelas pessoas que tinham recebido Jesus Cristo. Então, Paulo ficou muito indignado e escreveu essa carta, exortando o povo para não cair nessa cilada e praticar e lutar pela liberdade que eles receberam em Cristo Jesus. Amém? Então, o que é interessante sobre a lei? A lei veio antes da graça. A lei veio através de Moisés. Haviam 611 mandamentos nessa lei. É mandamento para cá. Imagina o trabalho para você lembrar de todos eles. Você consegue lembrar? Agora, uma coisa interessante da lei é... Quem aqui já tomou um ticket aí, uma multa por excesso de velocidade? Alguém aí? A maioria dos motoristas, Então, nossa, deu uma raiva um dia, minha esposa tomou 2 multas na Avenida Afonso Pena, uma na ida e outra na volta, no mesmo dia. Foi indignante. Não, ela tinha um bom motivo. Ela estava com pressa, estávamos atrasados com um evento da igreja. Ela foi buscar uma irmã que morava na ponta da praia. E ela foi, acabou não vendo o radar, passou pouquinho, mas tomou multa. 2. Mas acontece que, imagina se a multa de trânsito também está lá em uma dessas 613 leis, Paulo diz que se você tropeçar numa lei, é como se você tivesse tropeçado em todas elas. Então, a lei nos mostra que nós nunca seríamos bons suficientes por nós mesmos. Que nós precisamos de Jesus para que a gente seja bom o suficiente. Então, algo bom não consegue apagar algo ruim. Se você tropeça numa lei, não importa. Então, se eu tomei uma multa de trânsito, eu quebrei a lei naquele momento,
Não interessa se eu sou um bom marido, não interessa se eu sou um bom pai, não interessa se eu pago meus impostos, e se todos os anos de carteira de motorista, eu nunca tomei uma multa. Acontece que na lei, se eu tomei uma, é como se eu tivesse tropeçado em todas as outras. É difícil manter assim? Então Deus, vendo essa dificuldade do homem, gerou em nós essa consciência de que realmente somos pecadores. Ele mandou seu único filho Jesus para cumprir essa lei em nosso lugar. Pois agora nós, através de Jesus Cristo, a nossa fé nele, que somos imperfeitos, podemos entrar na glória daquele que é perfeito. Amém? Vamos ver Lucas 18, rapidinho. Vamos ver um pouquinho sobre a diferença entre o religioso e o não religioso. Que, traduzindo nos dias de hoje, a lei, quem seguia a lei naquela época são as pessoas mais religiosas, que seguem os protocolos, mas não têm intimidade com Deus. Então nós vemos aqui Lucas 18, capítulo 18, versículo 9. Aqui são as palavras de Jesus. Jesus contou isso. E é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu eram os mestres da lei. Era aqueles caras que sabia de cor as 613 leis. Obrigado. E o publicano era aquele cara que cobrava imposto. Era aquele corrupto que às vezes embolsava a grana, né, e explorava as pessoas. Então nós temos aqui dois tipos de pessoas. Aquele camarada que fazia coisa errada e aquele camarada que se esforçava para fazer tudo certo. Então olha lá, versículo 9 diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Para quem? Para quem confiava na sua própria justiça e se achava maior que os outros. Aí Jesus disse: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Não sou como essa gentalha, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Que sejamos como esse segundo homem, reconhecendo nossos erros, reconhecendo nossa falha e se aproximando do trono da graça. Amém? Então o outro homem, o fariseu, os mestres da lei, aqueles que praticavam a lei, eles estavam muito mais preocupados com a sua aparência, muito mais preocupados com o que os outros estavam olhando e vendo de fora, do que com o seu próprio coração, que é o que Deus vê. Deus vê o seu coração. Amém? Sabe que a religiosidade nunca atraiu pessoas? Um dos motivos que Jesus foi morto na cruz, que os fariseus perseguiam Jesus com tanta vontade, era por ciúme. Porque eles viam que as sinagogas, com todas as suas tradições, não enchiam, não lotavam tanto quanto as cruzadas de Jesus. Jesus reunia multidões com a sua mensagem simples, porque ele reduziu as 613 leis, ele reduziu em 2. Amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O que é mais fácil você decorar, as 613 ou essas 2? E se você pratica essas 2, você acaba cumprindo as 613. Jesus era simples, amém? Ele é simples. Não tem complicação em seguir Jesus e ser um servo dele, amém? Então, Jesus atraía pessoas, os fariseus com suas religiosidades nem tanto. E eu nunca me admirei pela religiosidade de alguém. Nunca fiquei, entusiasmado, nunca me motivado, mas eu te confesso que eu fico completamente admirado quando eu vejo a intimidade de uma pessoa com Deus. Quando eu olho para aquele irmãozinho religioso, que zela as coisas e tal, falar, mais um religioso, isso aqui lá.
Mas quando eu olho aquele cara que tem intimidade com Deus, que anda com Ele, que você sente a unção do Senhor na vida dele, esse eu admiro. Esse eu admiro. Que buscamos então a face de Deus, amém? Amém. Hoje eu quero falar sobre como viver intencionalmente no Espírito. Porque nós habitamos nesse corpo, certo? Mas Deus nos chama para viver acima desse corpo, viver no Espírito. Como viver intencionalmente no Espírito? Por que é intencionalmente? Porque nós não conseguimos andar no Espírito no piloto automático. Na carne a gente consegue. Na carne você já está programado para seguir no piloto automático, para pecar, para errar, para fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que é robótico. Mas Deus nos chama nessa noite para andarmos em Espírito, amém? Então vamos lá para Gálatas capítulo 1, versículo 5, essa foi só a entrada, o prato principal vai começar a ser servido. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu amo esse versículo. Tem até uma música da nossa igreja, C3, que começa com esse versículo. It's for freedom that Christ has set us free. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sabia que toda liberdade tem um preço? Soldados de diversos países saem em guerra para garantir a liberdade do seu povo, para garantir a liberdade dos cidadãos dos seus países. Então, liberdade tem um preço. A nossa liberdade também teve um preço. E esse preço é Jesus Cristo. Só Ele podia nos libertar, porque nós, nem com todas as nossas boas obras, iríamos conseguir nos libertar a nós mesmos. Precisamos de um libertador. E você vai entender logo mais o porquê. O que quer dizer liberdade? Existem duas definições de liberdade. A liberdade desse mundo e a liberdade de Deus. A liberdade que esse mundo prega significa literalmente assim: agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua própria vontade. O importante é fazer o que te faz feliz. Amém? Não, isso é ruim. Imagine se todos nós decidimos agir de acordo com a nossa própria vontade. Porque isso, o mundo diz, isso é ser livre. Ser livre é fazer aquilo que dá na telha, é fazer aquilo que você tem vontade, sem nada te trazendo nenhum tipo de direção. Você faz aquilo que você tem vontade. Então imagina, né? Aí aquela pessoa diz assim: olha, eu nasci gay, eu nasci homossexual, porque eu tenho inclinações naturais para esse tipo de comportamento. Eu nasci assim. Inclinações naturais para pessoas do mesmo sexo. Então eu me comporto como tal. Esse é o que o mundo diz. Agora imagine se todos nós se comportássemos de acordo com a nossa inclinação natural. Lembra que nós estamos no piloto automático para fazer aquilo que é errado? Estamos no piloto automático para pecar? Se eu fosse viver na minha inclinação natural, eu não ia acordar amanhã cedo para trabalhar, porque minha inclinação natural é ficar na cama até mais tarde, não é? Se eu seguisse minha inclinação natural todo o tempo, talvez eu nem estaria mais casado com a minha esposa. Talvez eu não seria pastor dessa igreja, eu não estaria aqui pregando. Imagina comigo, você tem um jardim, deixa ele no natural, como é que ele vai ficar? Deixa a sua vida no natural, deixa ela te levar para ver como é que ela vai ficar. Não tem como deixar que as nossas inclinações naturais e os desejos da nossa carne triunfem em nossas vidas.
Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu uma saída, Deus nos deu liberdade. Para não ficarmos escravos desses desejos. Então, qual que é a definição de liberdade diante de Deus? Significa que agora eu posso servir Deus porque eu não vivo mais para me servir. Eu sou livre de mim. Liberdade para dizer não para o pecado, pois ele não me escraviza mais. Eu tenho liberdade daquele sentimento de culpa, daquele sentimento de condenação. É uma liberdade que me leva ao arrependimento e a um relacionamento genuíno com Deus. Amém? Então, olha o que diz aqui na sequência desse versículo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então aqui ele fala para a gente se permanecer como? Firme, porque se eu não permanecer firme, é fácil oscilar. É fácil eu sair da liberdade de Deus, sair da graça de Deus e voltar para um jugo de escravidão. E é isso que Paulo está falando aos Gálatas, e essa mensagem é muito relevante a nós hoje. Muitos cristãos são libertos por Jesus, mas ainda vivem como escravos. Nós falamos no culto passado, se você não esteve aqui, entra lá no nosso canal do YouTube, assista aquela mensagem, falamos sobre filhos, sobre ser filhos e sobre ser escravos. Deus nos fez para sermos filhos. Então, houve uma história que quando um presidente dos Estados Unidos, lá se não me engano, acho que foi o Abraham Lincoln, ele assinou e aboliu a escravatura, a escravidão, lá dos Estados Unidos. E uma mulher que estava acostumada, uma mulher escrava, acostumada a viver como escrava sua vida toda, quando ela ficou sabendo que ela não era mais escrava, que o presidente tinha sancionado lá a lei, agora ela podia ser livre, mas ela não conseguia entender o que era isso, e ela falava, eu estou livre, mas ela não se sentia livre. Ela estava livre, ela entendia que foi feito algo, mas quando ela chegava perto do mestre dela, do senhor dela, ele falava assim, não, você não está livre. Tudo aquilo que o presidente fez não vale. Aí ela ficava em conflito. Estou livre? Não estou livre. Aí ela falava com outros escravos, não, você está livre. Aí quando ela chegava perto do senhor dela, não, você não está livre. E ela ficava confusa. E hoje tem muitos cristãos dessa forma. Muitos cristãos não entendendo o que é a liberdade de Deus. O diabo faz isso conosco. O diabo vem dizer que o que Jesus fez por nós na cruz não valeu. Assim como esse senhor disse, o que o presidente fez não valeu. Você continua sendo escravo. Você tem que fazer por merecer. Porque o diabo prefere fazer com que a gente se torne pessoas religiosas do que pessoas íntimas de Deus. Porque a religiosidade vai te gerar frustração. E a intimidade vai te gerar mais paz. E vai te lançar rumo ao propósito e destino que Deus tem para a tua vida. Amém? Aí no versículo 6 desse mesmo capítulo diz assim, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então como deve atuar a nossa fé? Pelo amor, amém? Herodes, o tetrarca Herodes, aquele cara que comandava Israel na época de Jesus, ele tinha fé no profeta João Batista. Ele cria que João Batista era um profeta. Mas, mesmo com a fé em João Batista, que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta, ele mandou matar João Batista, cortar a cabeça dele e levar numa sala, numa bandeja. É amor? Então a nossa fé não basta ser só uma fé de crer, tem que ser uma fé expressada em amor, amém? E o amor procura dar e não obter. O amor procura abençoar e não reter. O amor não é um sentimento, ele é uma ação. Então a minha fé precisa ser expressada em amor para que ela venha fazer a diferença. Por isso que eu prefiro 1000 vezes aquele irmãozinho amoroso, aquele irmãozinho carinhoso, que ama a Deus e ama o próximo e faz o bem às pessoas, do que aquele cara mega religioso, cheio de teologia, cheio de conhecimento e não ama ninguém. E está cheio de gente assim.
infelizmente. Que o nosso amor exale, amém? Vamos lá, vamos para o versículo 13, do mesmo capítulo. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. A liberdade é um chamado. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então é assim, eu fui chamado para a liberdade, sou livre, então posso pintar, bordar, fazer tudo o que eu quero, que Jesus vai sempre me perdoar. Uhul! É assim? Party! Não, não é assim. Porque a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Ele também ceifará. Então não é porque eu sou livre que eu saio fazendo tudo aquilo que me dá na telha. Olha o que diz Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 diz assim: assim, meus amados, como vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação, volta ali só um pouquinho, a salvação de vocês com temor e tremor. Não quer dizer que a gente vai ter ações para que a gente seja salvo. É porque nós fomos salvos que nós vamos ter ações, amém? Então, com temor e tremor, continua, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, não é fazer ações para que eu seja salvo, mas é eu ser salvo primeiro e por isso eu tenho ações para que eu amadureça e que eu caminhe nos caminhos de Deus, amém? Não fazendo o que é errado conforme a vontade da minha carne. Então diz aqui, não usem a liberdade, voltando para Gálatas, para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então um dos remédios, não é o único, mas um dos remédios para que a gente não venha satisfazer os desejos da nossa carne é servir. Quando você prioriza servir, quando você começa a servir o próximo, servir na casa de Deus, você está colocando você em segundo plano e os desejos da carne começam a ficar para trás e você começa a viver os desejos de Deus, amém? Então vamos lá, Romanos 13, vamos ver o que diz aqui Romanos 13. Romanos 13, nós vamos ler um pouquinho da Bíblia hoje, beleza, gente? Quem não lê em casa vai praticar ler aqui. Vamos lá. Diz assim, Romanos 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amém? Continuando, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Se eu estiver ocupado fazendo a vontade de Deus, eu não vou ter tempo para satisfazer as vontades da carne, amém? Quais são as vontades da carne? Vamos voltar para Gálatas 5? Gálatas 5, versículo 19.
Não sei se alguém reparou, tem uma marca de batom aqui na xícara. Não sei se vai sair no vídeo. Eu não uso batom não, tá, gente? É da minha esposa. Porque lá em casa a gente divide muita coisa, até escova de dente. Tem gente que tem nojo, né? Lá em casa não, a gente compra uma só e usa os dois. Quando a gente vai para casa da minha sogra, a gente leva uma escova só, menos coisa na bagagem. É amor, é amor, é amor. Então, quais são as vontades da carne? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a gente vê o quê? Que as vontades da carne que eu opero no piloto, eu corro no piloto automático para fazer essas coisas que a gente leu. Se eu deixar no natural, na forma que eu vim o mundo, minha inclinação, meus desejos naturais, eu vou fazer todas essas coisas que estão escritas aí no piloto automático. Eu preciso ser intencional para viver no Espírito, para eu não dar lugar à minha carne. Amém? Então, a natureza humana já vai me direcionar para isso. Agora, qual é a solução? Qual é a solução? Olha o que diz versículo 16. Vamos retroceder um pouquinho. Capítulo 5 mesmo, versículo 16, assim. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, se eu viver pelo Espírito, eu não vou ter tempo para viver os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Tem outro versículo que diz que vocês que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, a solução é viver no Espírito. Mas não é uma solução tão fácil assim. Porque lembra que eu falei no começo, nós ainda habitamos nesse corpo. Nós lemos aqui na palavra do dízimo, em Gálatas 4, versículo 6, que Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Então nós recebemos o Espírito de Deus no nosso coração, então quer dizer o quê? Seus problemas acabaram? A gente recebe Jesus e nossos problemas acabaram? Organizações celestiais. É assim? Infelizmente não. Por que não é assim? Porque eu ainda habito nesse corpo carnal. Então a Bíblia fala que existe um conflito entre a carne e o espírito. Então elas não são amigas, não são brother, não são best friend. Então como é que eu faço? Eu preciso ser intencional. Jesus, ele nos libertou do poder das trevas, do poder do pecado. Mas o inimigo entende que nós habitamos na carne. O inimigo entende que nós conflitamos com esses desejos do velho homem. Então, ao invés de ele continuar oprimindo a gente, porque ele sabe que nós fomos libertos, o que ele faz? Ele alimenta a nossa carne. Quem viu aquele filme Advogado do Diabo? Bem antigo. No finalzinho do filme, o diabo se materializa em forma de um repórter e começa a falar com aquele cara, né, o cara do Matrix, né, o Neo, né, Keanu Reeves, nossa, fez vários filmes da hora. Esse cara, ele estava lá, ele era o advogado, e ele acabou de uma audiência que ele saiu super bem, super fantástico. O diabo vai de jornalista, cara, você tem que dar essa, nossa, vamos colocar na televisão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele foi o quê? Bajulando, enchendo o ego do cara, alimentando o quê dele? A carne. Aí quando ele vai embora, ele vira o diabo de novo, aí ele diz uma frase muito interessante: vaidade, meu pecado favorito. Então o inimigo, ele entende que sua carne vai conflitar com o Espírito de Deus que habita em você. Então o que ele vai fazer? Deixa eu alimentar a carne, porque se a carne ficar mais forte, o Espírito vai ser enfraquecido. E ele astutamente fez a mesma coisa
quis fazer a mesma coisa com Daniel e seus amigos, lá no livro de Daniel, lá na Babilônia. Lembram da história? Então vamos lá, abrir em Daniel. Daniel capítulo 1. O que aconteceu lá? O rei da Babilônia havia sitiado a cidade de Jerusalém, o povo de Israel, e ele levou consigo alguns nobres de Israel para servir em seu palácio. Ele ia fazer 3 anos de treinamento com esses homens. Ele trocou o nome desses homens. Era Daniel e seus 3 amigos. E ele mudou o nome de Daniel, mudou o nome dos seus amigos. Os seus amigos viraram com nomes horrorosos que você não deve, não sei. Fala, Gui que trabalha no cartório. Já teve algum Abidnego lá? Já teve Abidnego? Olha o nome dos caras. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses foram os nomes babilônicos que eles receberam. Então, os amigos de Daniel foram lá, eram 3 anos de treinamento, eles tinham que comer da comida do rei, eles tinham que ficar ali aprendendo a cultura e depois eles iam passar a servir o rei da Babilônia. Não é diferente do Egito? Faraó oprimia o povo. Faraó escravizava o povo. Aí Deus enviou Moisés, Moisés libertou aquele povo. Aí, uma simbologia do que aconteceu ali nos 10 mandamentos, do que aconteceu ali com o povo de Israel no Egito, simboliza também Jesus, vindo o nosso libertador, que nos libertou do jugo da escravidão do pecado. Mas o diabo não é bobo nem nada, ele levantou um Nabucodonosor, falando assim, eu não vou oprimir você, Daniel, eu vou dar para você da minha comida, das minhas delícias, para que você entenda a minha cultura, para que você sacie a sua carne e jamais viva o seu potencial em Deus. É assim hoje. Olha só, no versículo 8. Então ele foi, vamos só voltar um pouquinho, ó. Então, o rei Nabucodonosor, no versículo 4. Versículo 4, ele pegou os jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que era Daniel e seus amigos, né, que dominassem vários campos do conhecimento, fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua, a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Não era opressão, não era chicotada. Era alimentando os prazeres, alimentando a carne. Então, eles comendo da sua comida, e comendo tem uma palavra que significa que a carne e o vinho significa a doutrina do rei, o jeito de viver a vida, né? Então, no versículo 8 diz, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. O diabo, se ele não consegue mais te oprimir para uma vida de pecado, o que ele vai fazer? Ele vai alimentar a sua carne, vai colocar vaidade, vai colocar uma idolatriazinha ali, ele vai ficar alimentando algumas coisas que você já é inclinamente propenso a gostar. E aí você deixa de viver no Espírito e faz a vontade dele. Mas olha o que aconteceu. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida do rei. Tem uma outra tradução que diz assim, Daniel propôs em seu coração, ele fez um propósito em seu coração de não comer das iguarias do rei. E aí, continuando aqui, disse assim, então ele pediu o chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir minha cabeça por causa de vocês. Versículo 11, Daniel disse então ao homem que o nome dele é Aspenaz, ele é o eunuco do rei, o encarregado de treinar esses homens e alimentar esses homens. Então, que o chefe dos oficiais tinha. Então Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias, peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada que venha da mesa do rei, nem a carne nem o vinho, além de vegetais para comer e água para beber.
Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com os que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Então foram 10 dias que Daniel não quis alimentar a sua carne. Não, não quero nada que venha da mesa do rei da Babilônia. Esse espírito da Babilônia ainda atua no nosso meio. A gente vê muito em Hollywood, a gente vê muito na mídia, a gente vê muito por aí. E aí, diz aqui, passados 10 dias no versículo 15, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comia a comida da mesa do rei. Mais saudáveis, mais fortes. Aleluia. Esse é o segredo de não viver conforme a carne. Porque a carne nunca vai te deixar satisfeito. Você vai comer uma vez, vai querer de novo, porque ela não se sacia nunca. Qual a diferença dos jovens desse mundo para os jovens da igreja? Os jovens que estão por aí, dos jovens que estão na casa de Deus. No mundo, os jovens é normal sair à noite, beber até cair, voltar para casa tropeçando entre as pernas, vomitando, passando mal, usar drogas, acordar no dia seguinte com ressaca, com enxaqueca, gastar todo o dinheiro que ganha. Não é normal isso por aí? A gente não vê muitos jovens vivendo isso? Vivendo uma moda atrás da outra. Ah, agora a moda é essa, vou para essa. Acabou aquela moda, já vai para outra. Então, e aí você compara os jovens que estão no mundo aos jovens que estão plugados na casa de Deus. Quando você vê um jovem que está plugado na casa de Deus, ele não vive de uma moda para outra, ele vive com um propósito, ele vive com uma visão, ele não gasta todo o dinheiro que ele tem, porque ele investe o dinheiro que ele ganha, porque ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele vai. Amém? Quem você acha que é livre? O que está lá enchendo a cara todos os dias ou aquele que está na casa do Senhor vivendo com propósito? Eu só consigo viver o meu potencial se eu viver no Espírito. Vamos voltar lá para Romanos. Romanos 8, 5. Capítulo 8, versículo 5 diz assim. Amém? Misericórdia. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltado para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e a paz. Para onde nossas mentes estão voltadas? A mente pensa, o corpo segue. Se você pensar nas coisas de Deus, a Bíblia fala que nós devemos fixar os nossos olhos e os nossos pensamentos em Jesus. Se eu tiver com os olhos, minha mente fixada nele, é para lá que o meu corpo vai. Se os meus olhos estiverem fixados nas coisas desse mundo, é para lá que meu corpo vai seguir. Então, o que a mente pensa é para onde o corpo vai. Onde nossas mentes estão voltadas? Para os desejos da carne ou do espírito? A carne produz escravidão. Uma escravidão porque o pecado me domina. A carne produz dúvida. Ela produz dúvida porque quando eu ando na carne, eu ando racionalizando tudo. Eu ando no meu âmbito racional, pelo aquilo que eu vejo. Eu só acredito vendo. E esse é completamente o oposto de fé, não é? Então, quando eu ando pela carne, eu vivo em religiosidade, eu vivo em legalismo, porque eu só consigo imaginar eu sendo aceito por Deus se eu fizer por merecer. Igual aquela propaganda do Ford Fusion. Quem lembra? Você fez por merecer. Não fez por merecer, não tem direito ao Ford Fusion. Então, assim, é o oposto de graça. A carne não entende a graça. Mas o Espírito é a graça.
A forma de Deus é espírito, Deus não é carne. Então Deus opera de maneiras diferentes da que a nossa carne está acostumada. Amém? Olha o que diz o versículo 13 de Romanos 8. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o Espírito produz liberdade, porque é Cristo que vive em mim. O Espírito produz fé, porque eu não ando mais pelo que vejo. O Espírito produz relacionamento e graça, porque agora eu sou filho de Deus e vivo no seu poder. Amém? Olha quais são também os frutos do Espírito. Olha lá, Gálatas 5, vamos voltar lá. Gálatas 5, 22. Mas o fruto, qual é o resultado? O resultado do Espírito. Quando eu vivo no Espírito, eu vivo uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de paciência, uma vida de amabilidade, uma vida de bondade, uma vida de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se eu vivo pela carne, domínio próprio é o que eu menos tenho. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Então, para que eu viva pelo Espírito, eu preciso andar em Espírito. E para eu andar em Espírito, eu preciso ser guiado por Ele. Ele precisa me conduzir, Ele precisa conduzir os meus passos. Mas como isso acontece? O Espírito de Deus me guia muito através da palavra de Deus. O que diz Salmo 119, 105? Você não precisa abrir não, vamos ler lá. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, vai iluminar os meus passos, vai iluminar o meu caminho. E eu vou... Já tentou andar no escuro? Quando acaba a luz, você até consegue ir de A para B, conforme está a luminosidade na rua, se tem lua, se não tem. Eu ia muito para a Ilha do Mel quando eu era adolescente, até meus 18, 20 anos, Ilha do Mel no Paraná. É um lugar que na época que eu ia, hoje já tem luz 24 horas, na época que eu ia não, tinha um gerador, dava 10 horas da noite, eles desligavam o gerador e era um breu só. Você não enxergava nada. Eu estava um dia na casa de um amigo meu e eu estava despreocupado com a hora, a gente estava batendo papo, jogando papo fora e de repente, cortou o gerador. E agora para eu chegar em casa? Eu tinha esquecido a lanterna. Eu tentei, saí, fui olhando, era trilha, gente, não tem rua lá, não vai carro, você anda a pé, é trilha, tem cobra, tem escorpião, tem isso, tem aquilo. E eu andando ali, falei, meu Deus, acho que deu menos de 3 minutos, eu falei, acho que eu lembro o caminho de eu voltei, posso dormir na tua casa que eu não vou conseguir chegar na minha. A pior coisa que tem é andar no escuro, porque você não sabe aonde você está pisando. Então quando você anda na carne, você anda debaixo de trevas e você não sabe aonde pisa. Pode ter uma arapuca te esperando. Mas quando você anda no Espírito, a palavra de Deus se torna lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Amém? Outra coisa que eu preciso fazer para ser guiado pelo Espírito. Olha lá, Isaías 30, 21. Põe lá para nós. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. De quem é essa voz? É a voz do Espírito de Deus. Então eu preciso ver, através da palavra eu consigo ter visão, e eu também, quando eu sou guiado pelo Espírito, eu tenho que prestar atenção no que Ele está falando. Uma das minhas orações é que nosso coração é enganoso, não é? Nosso coração é muito enganoso. E uma das minhas orações é, Deus, se em algum momento na minha caminhada eu for para a direita ou eu for para a esquerda, parecendo mulher agora, vou para a direita,
Não vou entrar lá. Mas é sério, gente. Ouvir. E uma das minhas orações é: se eu estou indo para a esquerda ou para a direita, me desviando do caminho que eu devo andar, Deus me direciona. Puxa a minha orelha de volta para o caminho certo. Nem que você tenha, me dá uns tabefes. Mas eu não quero. Porque se você ir para a direita ou ir para a esquerda, você vai chegar no destino errado, não vai? Então eu preciso seguir aonde Deus me chamou, amém? Aleluia. Então aqui diz, volta lá. Se eu for para a direita ou para a esquerda, uma voz. Este é o caminho. Quando eu encontrar uma bifurcação, quando eu encontrar uma encruzilhada, quando eu encontrar uma situação que eu não sei o que fazer, quando eu sou guiado pelo Espírito, Ele vai me dizer o que fazer, amém? Ele vai me dizer por onde ir. Outra coisa que além de ver e além de ouvir eu tenho que fazer, está lá em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmo. Então a terceira coisa que eu tenho que fazer, além de ver, além de ouvir, é colocar em prática. Não adianta nada o Espírito de Deus falar para mim para onde eu devo ir e eu não fazer. Então nós temos que ser praticantes. Essa é a solução para você parar de viver no Espírito, e parar de viver na carne e começar a viver no Espírito. Porque pela carne você nunca vai chegar aonde Deus te chamou para chegar. Amém? Vou chamar o Rafa aqui. No capítulo 6 de Gálatas, no versículo 15, Paulo termina, ele conclui todo esse livro de Gálatas dizendo uma frase bem legal, bem impactante. Ele diz, capítulo 6, versículo 15: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Ele termina o livro dizendo que o que importa é ser uma nova criação. Uma nova criação é ser um ser espiritual, um ser que nasce do Espírito e não um ser inclinado nos seus desejos naturais. O diabo quer que você continue operando no seu velho homem. Não deixe que o velho homem saia por cima e atue nos seus sentimentos, nas suas emoções e nas suas atitudes. Você sempre vai ter uma escolha de alimentar sua carne ou matá-la de fome. Lembra? Carne e espírito em conflito? Sempre. Tem um ditado muito antigo, eu creio que a maioria já viu ou já leu na internet. Um garotinho chega, né, e fala: ai, tem dois cachorros brigando, tem um branco, tem um preto, qual vence? Aquele que for alimentado. Então, eu tenho essa escolha de alimentar a minha carne ou matá-la de fome. De alimentar o meu espírito ou matá-lo de fome. O problema é que a gente quer alimentar os dois, né? O problema é que a gente tem essa tendência de querer alimentar os dois. A gente quer alimentar um pouco da carne, a gente quer alimentar um pouco do espírito. E sabe, se a gente continuar fazendo isso, nós não vamos viver o nosso potencial. Porque quando o meu espírito começa a ficar forte, eu vou alimentar a minha carne e a minha carne vai dar uma rasteira no espírito. Nós acabamos alimentando o que precisa morrer e matamos de fome aquilo que precisa viver. A gente acaba matando de fome a leitura da palavra, a oração, ir aos cultos no domingo. Não, eu vou um sim, vou um não, eu vou
uma vez por mês. Já fui ontem, não preciso ir hoje. Já fui no culto do Espírito Santo mês passado, nesse mês não preciso ir. A gente acaba o quê? Deixando de alimentar o nosso espírito. Não, conecte de novo. Já fui semana passada, esse não vou. A gente acaba deixando de alimentar o nosso espírito. Eu acabo alimentando nossos desejos, acabo alimentando nossas vontades da carne, nossas inseguranças. E se eu alimento a coisa errada, eu não posso chegar para Deus e reclamar do porquê minha vida não está indo para frente. Não é justo eu chegar para Deus e dizer: Deus, não está dando certo, se você não está vivendo em espírito. Porque eu não conheço ninguém que vive no espírito e diz que não está dando certo. Porque quando você vive em espírito, tudo dá certo. Vai ter desafios? Vai. Mas você vai sair vitorioso de todos eles. Então alimente, faça uma escolha nessa noite de alimentar aquilo que vai te deixar forte, de alimentar aquilo que vai te deixar determinado, que vai te deixar com esperança, com fé, que vai te levar a um destino e uma vida com propósito. Amém? E eu queria fazer um convite. Eu falei no começo do culto, nessa noite nós vamos finalizar essa série. Vou pedir para você fechar seus olhos só um minuto. Curvar sua cabeça. Talvez você se identificou com essa mensagem. Você tem vivido um conflito extremo entre a sua carne e o seu espírito. Talvez você tenha identificado coisas, atitudes suas que alimentam mais a sua carne do que o seu espírito. Atitudes suas que estão matando de fome o seu espírito. Queria que você fizesse um propósito com Deus aqui nessa noite. Lembra o que Daniel fez? Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel propôs, ele fez um propósito em seu coração, no seu interior, de não alimentar a sua carne, mas de alimentar o seu espírito. E era de costume, se você continuar lendo o livro de Daniel, 3 vezes ao dia, ele ia no seu quarto e lá ele orava e alimentava o seu espírito na presença de Deus. Nós fizemos algo fantástico essa semana. Nós fizemos uma torre de oração, 24 horas de oração na nossa igreja. Eu fiquei extremamente feliz de ver as pessoas comentando: agora eu vou passar o bastão pro próximo, vou passar o bastão pro próximo. Cada um orou, fizemos duplas, trios, oramos, 1 hora cada um. Foi poderoso. E nós já vamos ver o fruto e a diferença da oração, porque a oração do justo muito pode ser feita. Quando você alimenta o seu espírito, você se fortalece naquilo que é verdadeiro, naquilo que é genuíno. Faça um propósito no seu coração de não se contaminar mais com as iguarias do espírito da Babilônia, das iguarias da forma de pensar desse mundo. Eu vou pedir para você que deseja fazer esse propósito, para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar. Uma batalha da carne com o espírito, mas Jesus está aqui. Pode vir mais para frente, você. Queremos dar espaço para as pessoas. Algo poderoso quando você vem no altar de Deus. É algo poderoso quando você sai do seu lugar e você se coloca na presença de Deus e você diz: eis-me aqui, Deus, eu preciso de ajuda. A pior coisa é quando a pessoa se comporta como um avestruz. Ela enterra a cabeça na areia e finge que não tem nada acontecendo. Se você identificou que você tem dificuldade de andar no espírito, em fortalecer o seu espírito, você muito mais facilmente fortalece os desejos da sua carne. Você precisa estar aqui na frente e fazer esse propósito como Daniel fez. Um propósito consigo mesmo, no seu coração, e um propósito com Deus nessa noite. Um propósito de estar na casa de Deus todos os domingos. Um propósito de estar nos conectes. Um propósito de ler a palavra de Deus todos os dias, de orar todos os dias.
um propósito de conhecer e ser íntimo de Deus. Não estou falando de religião, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de realmente ser o filho que Deus deseja que você seja. Aleluia, Deus. Vem, Espírito Santo, sabe a dificuldade de cada filho teu. Ajuda teu filho nessa noite a viver para ti. É tu que realiza em nós o querer e o efetuar. É tu que realiza em nós o querer e o efetuar. Nós nos colocamos aqui, Deus. Enche, Pai. Realiza, Deus, em nós o querer e o efetuar, conforme a força do teu poder que habita em nós. Queremos viver para ti. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos livres, seja livre. Viva para Cristo. Espírito Santo, vem sobre a mente da tua filha. Que os pensamentos dela e as palavras de sua boca sejam agradáveis a ti. Como dizia o salmista, pensamentos de paz, que os pensamentos de Deus venham sobre essa mente. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A vitória em Cristo. A vitória em Cristo. A vitória em Cristo. Aleluia, Deus. Vem, Santo de Israel, poderoso, sobre teus filhos aqui nessa noite. Ó Deus, sobre cada um, Senhor. Aleluia, Pai, que possamos andar em espírito, andar na verdade, andar em espírito, andar na verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, confiamos em ti. Aleluia. Fortalece, Deus, os músculos espirituais dos teus filhos nessa noite. Que possamos ser fortalecidos pela força do teu poder, Senhor. Que habite ricamente em nós a tua palavra, que ela seja de fato lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Deus. Quando nós estivermos inclinados, quando nós estivermos andando, voltando para o velho homem, que o teu Espírito fale ao nosso ouvido. Não vá para lá, fique aqui, caminhe por este lugar, porque é aqui que está a minha proteção. Meu Deus, nós queremos esse respaldo nessa noite. Oh Deus, nós queremos seguir o teu Espírito, porque somos teus filhos, somos guiados por ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. A liberdade. Toda vez que o nosso velho homem quiser ressurgir,
que o teu poder, Senhor Deus, venha sufocá-lo. Que possamos viver intencionalmente. Deus, eu me incluo nessa oração, que todos nós, Pai, possamos viver intencionalmente no Espírito, alimentando o nosso Espírito, Pai. Aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas a Jesus. Leva também toda a carga desnecessária nessa noite. Quebra toda a corrente. Restaura cada sonho aqui. Jesus, tu és o nosso Cristo, Filho de Deus vivo, Cristo Redentor. Aquele que nos cura e nos restaura ao propósito original. Ao propósito original de acordo com seus planos. Planos de paz e não de mal, Senhor. Restaura, Senhor Deus. Porque nós somos aqueles que sabem para onde está indo. Nós temos uma morada no céu. Nós temos uma missão e um propósito. E jamais venhamos nos esquecer disso, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Pode voltar para o seu lugar. Mais uma coisa que eu queria fazer antes de encerrar. Vou pedir para você continuar com seus olhos fechados, menos quem está andando, para não tropeçar um no outro. Não está de olho fechado, tá? E eu queria fazer um convite, se talvez alguém aqui ainda nunca entregou sua vida a Jesus. Talvez você se enquadre em um desses 3 cenários que eu vou falar agora, e dentro de alguns instantes eu vou pedir para você levantar sua mão bem alto. E eu queria fazer uma oração com você. Se talvez você nunca fez uma oração que convide Jesus para habitar em você. A Bíblia fala que em Gálatas que o nosso Deus Pai enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nosso coração. Deus, Ele já enviou. Cabe a nós abrir a porta e receber. Se você nunca abriu essa porta, nessa noite eu gostaria de fazer, eu queria orar com você. É simples, mas precisa de uma ação sua. Então, se você já está sentindo o seu coração batendo mais forte, e a sua carne querendo racionalizar essa questão, ouça o seu coração, porque é lá que Deus está falando. Ou talvez você já fez essa oração, você já recebeu Jesus, mas por algum motivo esse relacionamento se esfriou. Você foi se distanciando de Deus, você foi querendo viver do seu jeito, e hoje Ele te chama para voltar para Ele. Hoje Ele te chama para vir para perto dele. Eu vou pedir para você também levantar sua mão. E se há alguém aqui também que talvez não tenha certeza, se você não tem certeza que se você morrer hoje você vai para o céu, eu também queria orar por você. Talvez você acha que deva ir para o céu porque você é uma boa pessoa.
muito bom que você seja uma boa pessoa, mas não é sendo uma boa pessoa que te leva para o céu. O que te leva para o céu é receber Jesus no seu coração. É o sacrifício dele que nos leva ao céu e não o nosso. Então, se você se enquadra nesses três cenários, enquanto estão todos de olhos fechados, cabeças curvadas, é você e Deus, você sinaliza com a mão que queria orar por você. Alguém aqui nessa noite? Alguém aqui nessa noite gostaria de receber Jesus? Amém? Já vi sua mão, pode abaixar. Há mais alguém aqui nessa noite? Talvez você gostaria de voltar com Jesus, seu coração se esfriou, você teve alguma decepção. Amém? Já vi sua mão, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém aqui nessa noite? Já estamos encerrando, mas eu queria te dar essa oportunidade, porque esse momento é um momento muito especial. A Bíblia fala que quando alguém se arrepende, há festa no céu. E nós adoramos que haja festa no céu todos os domingos, amém? Então talvez você queira alegrar o coração de Deus com a sua vida, você pode levantar sua mão. Ele está pronto para te receber. Mais alguém nessa noite? Já vamos encerrar. Mais alguém? Vou pedir para vocês olharem para cá. Vamos ficar todos de pé. Você que levantou sua mão, pedir para você fazer essa oração de todo o coração, pode ser? Mas todos nós vamos orar com você. Vou pedir para você repetir essa oração comigo, amém? Querido Deus, nessa noite, eu abro meu coração, e te convido, para fazer morada nele. Escreve o meu nome, no livro da vida. Me ajuda a andar segundo o Espírito, e não segundo a carne. Pai, coloca em um lugar tudo que está bagunçado na minha vida. Eu lhe peço perdão pelos meus pecados. E te recebo como meu Senhor e o meu Salvador.